Samira, bom dia. Lucas, bom dia. Lígia, bom dia, tudo bem? Oi, Renato. Bom dia, senhor. Ah, vocês estão me Oi, ouvindo? senhor. Bom Tudo dia. bem, Lê? Como é que você tá? Renato, tá bonzinho? Aham. Ah, então tá bom, então. E aí, como é que tá? Oi, Mari, bom dia, tudo bem, filha? Mari? Oi, senhor. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Pessoal, hoje nós vamos começar pela correção da atividade lá das tarefas 22 e 23, tá? Então já pega aí e deixa no jeito com vocês, tá bom? Lígia, você conseguiu fazer as tarefas, filha? Bom dia, Yasmin. Pessoal, não sei se vocês viram, tá? Nós estamos na semana 8, tá? Então dê uma olhada lá se alguém deixou de responder alguma atividade e precisa verificar. Outra coisa que me chama a atenção também, assim, nós estamos na semana 8, nós temos mais 2 semanas e aí não pode demorar para responder as atividades, tá? Precisa deixar tudo em ordem, tá bom? Os pais de vocês estão recebendo uma pesquisa, então peço para que vocês avisem, para que eles entrem lá e respondam o mais rápido possível, tá bom? Bom dia, João. Tudo bem, filho? Bom dia, sortudo. E aí, salve, João. E aí, Sofia, tudo bem? Bom dia, senhor. Tudo e Tudo você? bom? Bem, saudade, né? Vamos lá, rapidinho? Então, pegue as tarefas lá 22 para que a gente faça, tá? Vou precisar da ajuda de vocês, tá? Vou estar marcando os alunos que vão estar fazendo a correção aqui comigo da tarefa para depois estar colocando o pontinho lá de vocês, tá bom? Então, não deixa eu esquecer. Aí, no final da aula, eu já marco quem participou da correção das atividades para estar ajudando o pontinho extra lá, tá bom? Vamos lá, então, tarefa 22. A tarefa 22 fala da exploração do lítio, né? O que é essa exploração do lítio? Para que ele serve, né? Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, tá? Então, a exploração do lítio. Então, aqui a gente tem algumas imagens das formas de extração. E depois a gente tem 3 perguntinhas para estar respondendo. Então, a primeira questão explica qual é o grande interesse na exploração do lítio e quais são os seus principais usos, né? Quem respondeu essa questão? Pode falar aí para nós. Eu coloquei que ele é usado em vários tipos de bateria, ou seja, ele é usado para gerar energia. Ah, tá. Então, o que a gente precisa pensar? Explique qual é o grande interesse. Então, a exploração principalmente, né, na fabricação, vamos falar assim, das baterias e tudo mais, tá? E aí, quais os principais usos? As baterias, a questão literalmente que fala aqui, né? Baterias, a questão cerâmica e vidro, graxa, entre outros, tá bom? São exemplos que a gente tem. E a questão B, né? Caracteriza a Bolívia de acordo com a classificação socioeconômica. Será que ela é um país
rico, país pobre, um país desenvolvido, subdesenvolvido, um país emergente, o que que ela é? Né? Vamos lá, quem poderia? Arthur, tá tudo bem? Quem que poderia ler a B para nós? Quem fez? Hã? Alguém fez a B? Eu coloquei que a Bolívia é um dos países mais pobres da América do Sul. Além de ser um dos mais pobres, né? Se a gente parar para verificar lá, né? Então tem a questão da pergunta que diz o seguinte, né? Caracteriza, então, ele é um dos países mais pobres. Quais as principais reivindicações do presidente, né? Qual que seriam essas reivindicações, né? Para que sejam, vamos falar assim, construídas empresas e tudo mais, fábricas dentro do seu território e principalmente a restrição pela extração do minério, né? Ele fala lá e cita algumas coisas relacionada a isso. E a questão C, a construção de carros elétricos possui vantagens ambientais em relação aos comuns? Justifique. Então, qual que seria essa, né? O que, que a gente poderia estar falando, tá? Mari, o que, que você respondeu na C? Sora, eu não consegui fazer não essa. Ah, Renato, você conseguiu fazer a C? Eu consegui, só que eu não sei se tá certo, senhor. Pode falar para nós, não tem problema. Os carros elétricos têm vantagens comuns porque, tipo, os elétricos usam eletricidade, às vezes é energia solar, sei lá, e os comuns usam recursos da natureza, tipo gasolina que precisa de, acho que petróleo para fazer, né, senhor? Isso, isso. E aí acaba poluindo mais, né? É. Muito bem, tá? Então, a gente está falando, por exemplo, dessas vantagens que o carro elétrico ele acaba, vamos falar assim, tendo um teor de poluição muito menor em relação ao outro. Não esquecendo que para a extração também tem um certo, vamos falar assim, teor de poluição, mas não é comparado aos outros, tá bom? Vamos lá, rapidinho? E a tarefa 23 agora? Vamos lá dar uma olhada. A tarefa 23, o que que ela pede, né? Vamos lá que eu vou compartilhar com vocês. A tarefa 23, ela traz aí, né, recursos minerais do continente americano. Então, pede para que vocês escolham, né, um país da América do Sul e da América do Norte e façam essa comparação, tá? Então, vamos lá. Gustavo, você fez a tarefa 23? Gui, você fez a tarefa 23? Fez, Gui? Hã?
Lígia, você fez? Então, um eu não consegui fazer, professor. Eu ia fazer Ah, depois. tá, então a um, o que é para vocês fazerem aqui? Vocês vão pegar, por exemplo, vou colocar exemplo aqui, o Brasil e os Estados Unidos, né? Destaque algum produto mineral em comum, petróleo. Localiza a área de extração. Então, vou pegar lá o mapinha, vou verificar onde é encontrado o petróleo nos Estados Unidos, aonde é encontrado o petróleo no Brasil. Caracterize como é feita a extração. Será que lá é feito, vamos falar, de uma forma ainda mais rudimentar, mais tradicional ou com alta tecnologia? Identifique semelhanças ou diferença, né, entre essas produções. Então, lá em grande quantidade, aqui em menor quantidade e tudo mais. Então, para vocês estarem colocando, tá? Depois a questão 2, por que o potencial energético de um país e seus recursos minerais constituem um fator importante para a sua economia? Então, porque os minérios são muito utilizados na produção industrial, então é legal que a gente pense um pouquinho sobre isso, tá? Depois, caracteriza a economia dos países andinos, então, basicamente, é baseado na produção mineral, ou seja, rico em minérios. A questão 4, como se deu o processo de desenvolvimento industrial na América Anglo-Saxônica e na América Latina. Então, na América Anglo-Saxônica, foi acúmulo de capital, consequente diversificação de atividades, ainda no século XIX, né, quando aconteceu a segunda Revolução Industrial. Já, por exemplo, na América Latina, dependência de capitais e tecnologias estrangeiras, né, principalmente a questão das multinacionais, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é legal que a gente pense que é a segunda metade aqui do século XX. A questão 5, o gás natural é um combustível limpo e não tóxico. Por ser mais leve que o ar, ele se dispersa facilmente na atmosfera, tornando segura a sua utilização. Por isso é considerado um combustível ecológico. O uso deste recurso no Brasil corresponde a 2,4% do total de combustíveis utilizados. Porém, a matriz energética brasileira deverá ser em breve modificada, em função da construção de um gasoduto internacional, que, interligado ao existente em território brasileiro, constituirá um sistema integrado de transporte de gás. Então, que país latino-americano está envolvido nesse projeto? Brasil e Bolívia, né? Que a gente viu até um mapinha lá, vamos falar ligando, por exemplo, a Bolívia, né? O gás da Bolívia até o Brasil. E depois cite e explique três, né, explicações do gás nas atividades humanas, né? Quais são essas aplicações? Então, geração de eletricidade em termoelétricas, abastecimento doméstico e combustíveis para veículos automotores. Então, na questão industrial, como fonte geradora de eletricidade, no uso doméstico, no preparo de alimento, ou seja, no fogão, principalmente em chuveiro, e no uso automotivo em substituição do combustível para veículo. É aquilo que a gente fala, coloca, por exemplo, um botijão no, vamos falar assim, no porta-mala do carro. Então, são exemplos que a gente tem, tá? Então, até para que vocês entendam, né, como que funciona e tudo certinho, tá bom? Agora nós vamos voltar lá para a página 47. Vamos lá. Por enquanto que tem um pontinho, por exemplo, extra dessa semana, só a Lígia que está participando da correção, tá? Então, os outros, por exemplo, né, como é pontinho extra, a questão da participação. Eu peço para que vocês participem, tá? Aqui nós vamos falar sobre a distribuição espacial da indústria, né? Principalmente do que diz respeito aos Estados Unidos. Depois a gente vai falar dos países latino-americanos, no caso do México, da Argentina, né? A gente vai estar citando alguns exemplos. O que o texto está mostrando para nós aqui? O que ele mostra? O tipo, por exemplo, de indústria, né? Quando que começou e aonde eles se localizam, né? Qual é o espaço, né? Onde que eu encontro esse tipo de indústria, esse tipo de tecnologia e tudo mais, tá? Quem que poderia estar lendo para nós? Lucas Garrido, pode começar aqui para nós, por favor. Lucas?
Lígia? O país mais industrializado do continente americano e do mundo são os Estados Unidos, com uma atividade industrial diversificada e distribuída pelo território. Entre os principais fatores que transformaram os Estados Unidos na maior potência mundial Pode falar. estão a força, sobretudo, a expansão por meio das multinacionais espalhadas em muitas nações. O processo de industrialização do ZEUA teve início nos anos de 1840, ou seja, já no século XIX. A fixação de imigrantes britânicos, principalmente na faixa conhecida como Nova Inglaterra, fez dessa área a pioneira no desenvolvimento da atividade manufatureira, favorecida pelos imigrantes que trouxeram suas habilidades e ferramentas, além de um mercado em expansão para as cidades que cresciam em ritmo bastante rápido na região. Assim, os capitais se concentraram nessa área e os negócios se expandiram rapidamente. O sul, que teve seu desenvolvimento ligado às plantations de algodão, propiciava um mercado menos dinâmico, já que a maioria da população se constituía de escravos vindos da África e a riqueza ficava concentrada na mão de grandes latifundiários que vendiam sua produção, sobretudo para o Reino Unido. Mas, com a Guerra da Secessão, em 1861 a 1865, o Norte vence e segue-se. Ali também uma fase de desenvolvimento industrial, principalmente na área têxtil. Então, o que está falando aqui? Né? Os principais fatores, né, que transformaram a questão, vamos falar assim, dos Estados Unidos em uma potência mundial. A força industrial interna que ela tem. Que tipo de forças são essas? A gente começa a falar principalmente do quê? Da produção de algodão, né? O plantation de algodão. Então, ele acaba o quê? Vivenciando principalmente a área têxtil, né? Que é um fator muito importante, né? Então, a gente começa a entender. Quem trabalhava, por exemplo, nessas plantações? Os escravos. Né? Para onde que ia esse produto que estava sendo, vamos falar assim, produzido? Principalmente para o Reino Unido. Então, são exemplos que a gente tem, tá? Então, o que a gente consegue perceber, né? Principalmente com essa questão, né? Tá? Então, são exemplos que a gente tem de como que funciona a questão, vamos falar dessas plantações, né? E ajuda no desenvolvimento, principalmente da área têxtil. Então, a gente já falou de um tipo de indústria e aonde ela se localiza. Então, seria a questão da indústria têxtil. Agora, nós vamos, né? Outro fator já apresentado diz respeito à presença de grandes jazidas de carvão e de ferro na região Nordeste, fundamentais para o surgimento da indústria do aço em Pittsburgh, de máquinas agrícolas e de material ferroviário em Chicago, e posterior indústria de consumo, de eletrodomésticos e automóveis, além de todos os seus derivados, como autopeças, produtos elétricos, vidros e etc. Então, são exemplos que a gente tem. Aqui a gente já começa a falar da região Nordeste, por exemplo, dos Estados Unidos, que começa a aparecer o que? As jazidas de carvão e de ferro, surgindo assim a questão de uma indústria de consumo, de eletrodomésticos e automóveis. Quem continua para nós? Eu posso continuar, por. Então vamos lá. Quem? Isabela? Isso. Tá, vamos lá, Isa. Senhor, Oi. senhor, Eu vi lá que você colocou que Hã? É que a Lívia pediu para avisar que ela não ia conseguir vir para aula porque ela teve médico hoje. E ela pediu se você poderia enviar a revisão pela Agenda Edu para ela. Por favor. Eu vejo se eu consigo mandar lá depois, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Pode ir, Isabela. A construção de ferroviárias que atravessam o país de ponta a ponta permitiu a distribuição das mercadorias para outras áreas. Assim, a região Nordeste se tornou, ao longo das histórias dos EUAs, a região de maior concentração urbana e industrial do planeta, formando um enorme cinturão industrial, a Manufacturing Belt, que se estende por várias cidades e que nos anos 1900 era responsável por mais de 75% da produção industrial do país e onde se concentram atualmente várias das maiores empresas mundiais, grande parte delas com multinacionais espalhadas pelo mundo.
Tá, então aqui a gente já começa a falar de outro tipo de indústria, depois a gente já começa a falar dessa conexão do Nordeste com o litoral através do quê? Dessa questão do sistema hidrográfico, né, que a gente já estudou lá vamos falar, quando a gente estudou as bacias hidrográficas, principalmente o Rio São Lourenço, o que faz essa ligação, né, do litoral com o interior do país. E aí também falando um pouquinho do que? Desse cinturão, né? Cinturão industrial. Por que cinturão industrial? Que é mais ou menos um local onde tem o que? Uma concentração de indústria, né? Que tipo de indústrias são essas, né? E sem contar que mais de 75% da produção industrial se localizava nessa região, tá? Aí a gente tem um mapinha para a gente analisar, Estados Unidos, distribuição espacial da indústria. Então, a gente precisa verificar aonde se localiza, né, a indústria, quais os tipos de indústria que se tem. Então, aqui nós temos no Vale do Silício, que é a região industrial nova e de alta tecnologia, né? Então, isso seria um exemplo para a gente analisar. Depois, a gente tem exemplos aqui do Snowbelt e Sunbelt, que seria literalmente, vamos falar assim, as áreas do tipo de industrialização. E aqui nós temos nessa região do Chicago, por exemplo, a região industrial antiga, né? Que era chamado do cinturão industrial. Isso aonde? Qual época, né? Se a gente parar para analisar, lá nos anos de 1900, né? Então, isso é legal que a gente pense, tá? No sul, além da indústria petroquímica, destacam-se também a indústria aeronáutica, química, naval, bélica e os centros espaciais de lançamento de foguetes. Olha lá, ele está dando a localização no sul, né? São exemplos que a gente tem. Gui, você pode continuar para nós? Aonde, senhor? Eu me perdi. Na costa oeste? Isso. Tá. Na costa oeste destacam-se a indústria aeronáutica, Seattle e a metalúrgica de alumínio, Portland. Mas é sem dúvida a região da Califórnia que recebe hoje maiores investimentos, com um parque industrial bastante diversificado. Essa nova área que se estende do sudoeste Flórida ao sudeste Califórnia é conhecida como Sun Belt. No final dos anos 1970, vários ramos da atividade industrial passaram a desenvolver a chamada tecnologia de ponta, criando as bases para uma nova definição do modelo de desenvolvimento industrial, indústrias de química fina, informática, biotecnologia e eletrônica. No ZEUA, esse processo já havia se iniciado durante a Guerra Fria, levando a avanços principalmente na área militar. A partir dos anos 1980, porém, essas novas tecnologias passaram a ser aplicadas no setor produtivo. Hoje, a busca de maior produtividade e qualidade na guerra pela concorrência constitui um dos impulsos básicos da aceleração tecnológica. Novamente, a área do Sun Belt que vai se destacar. A maior parte das universidades e centros de pesquisa, Stanford e Berkeley, se encontra no oeste. O melhor exemplo é a área de São Francisco, conhecida como Vale Silício. Ali está localizada a indústria eletrônica produtora de microchips, de computadores e de periféricos, além de programas e sistemas. Também aparecem laboratórios de biotecnologia e de química fina, indústria mecânica de precisão, robótica. Então ele vai citando alguns exemplos que a gente tem e principalmente ele cita aqui o Vale do Silício, onde encontra, por exemplo, essa indústria nova, né, de alta tecnologia, mas principalmente pela questão da robótica, pela questão dos microchips, né, que ele cita aqui, né, que são alguns exemplos que se tem, que é essa química fina, né, a indústria mecânica de precisão. E aqui ele mostra, por exemplo, né, tem essa imagem do Vale do Silício, né,
Parece mais essa cidade que vocês até montam pelo computador, né? Tudo bem minúsculo, tudo bem arrumadinho, tudo, né? Que seria a questão das indústrias vamos falar assim, de desenvolvimento e tecnologia. Então, são os exemplos que a gente tem. Então, as maiores universidades e tudo mais que acabam se localizando nessa região. Aí agora nós vamos falar um pouquinho dos países emergentes, né? Quais são esses países, né? Principalmente dando exemplo como a Argentina, o México, que são países, por exemplo, emergentes. Não esquecendo, por exemplo, do Chile, do Brasil, que também, né, tem, por exemplo, com a questão da industrialização. Nós começamos depois, né? Literalmente depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a entrada das multinacionais dentro do país. Então, são exemplos que a gente tem, tá? Alguém gostaria de ler aqui para nós? Sofia? Mari? Posso ler, senhor? Pode, Mari. Na América Latina, o México, a Argentina, o Chile e o Brasil tiveram um processo de industrialização diferente dos demais países. Fazem parte do grupo dos países emergentes, os quais iniciaram um processo industrial incipiente ainda no século XIX e que durante o século XX investiram em infraestrutura, atraindo, após a Segunda Guerra Mundial, capitais estrangeiros através da implantação de empresas multinacionais. Esses países se destacam na produção de bens de consumo duráveis, com destaque para as montadoras de automóveis e indústrias na base metalúrgicas, siderúrgicas e indústria petroquímica. Tá, então a gente está dando exemplo aqui que esses países se iniciaram no processo industrial incipiente, ou seja, nós não temos uma tecnologia de ponta, né? Que tipo de indústria que se destacam, né? Principalmente as montadoras de automóveis, a de indústria de base, metalúrgica, siderúrgica e a indústria petroquímica, né? Que são as de bens de consumo duráveis, né? Que são aquelas de mais pesada, que trabalha mais com a questão de minérios e tudo mais. Aí a gente tem um exemplo aqui da Argentina, que é legal que a gente pense, né? Qual o tipo de industrialização? Por exemplo, essa região aqui, que é a de Buenos Aires, é a região mais desenvolvida em termos aqui, de concentração industrial, né? Já, por exemplo, em produção de petróleo, né? Nós temos alguns pontos, mas o que se destaca seria esse de Comodoro e Rivadavia, né? Isso são exemplos que a gente tem, tá? Existem outros tipos de indústrias? Sim, né? Mas a grande concentração está nessa área. Agora a gente tem um mapinha do México, que é a indústria e recursos minerais, né? E a gente consegue perceber, né? A gente tem aqui essa região aqui que se destaca pelas zonas petrolíferas em relação ao Golfo do México, né? A grande concentração industrial do México se encontra nessa região central, próxima à cidade do México, a capital. E aí, uma coisa que nos chama atenção, né? Seria, por exemplo, na divisa, aqui nessa fronteira com os Estados Unidos, né? Esse tipo de indústria, né? Que tipo de indústria é essa? Indústria maquiadora de fronteira, né? Que tipo de indústria é essa? O que ela produz, né? Literalmente, ela não chega a produzir, ela é mais uma montadora, né? Então, ela acaba montando peças, né? Montando equipamentos e tudo mais. E por que elas se instalam nessa região? Porque elas são multinacionais, elas se instalam aqui para pegar mão de obra barata de onde? Do México, né? Então, seria mais ou menos o quê? Eu instalo aqui, a mão de obra barata vem aqui, vai trabalhar para mim, porque não precisa de qualificação, né? Diferente de uma indústria tecnológica, né? Essa já é mais de base mesmo, aquelas de montadoras e tudo mais, tá? Então, são exemplos que a gente tem. Aí vem 4 perguntinhas para vocês responderem. A primeira, onde está concentrada a principal região industrial da Argentina? Quem poderia estar falando para nós? Em Buenos Aires. E isso, na região de Buenos Aires. Muito bem, Lígia. E onde se localiza a principal região industrial do México?
Na região da cidade de México. Na região da cidade do que? Do México, né? Aqui nessa região, olha lá. Na região central, em torno da cidade do México. E a questão C? Ao longo da fronteira do México com os Estados Unidos, concentra-se um tipo importante de indústria. Que tipo de indústria é essa? Eu posso falar? Pode. Eu coloquei indústria maquiadora de fronteira. São indústrias dos Estados Unidos de mão de obra barata, onde mexicanos fazem trabalhos mais pesados. Isso, ou seja, que são aqueles trabalhos repetitivos, né, Lígia? Às vezes, né, vamos falar, apertar um parafuso, alguma coisa desse tipo. Olha lá. Indústria maquiadora de fronteira, especializada em montagem de peças, localizada na região de fronteira, pois o custo da mão de obra no México é mais barato, além do trabalho exigir processos repetitivos e altamente desgastante, não, às vezes, aquele de qualificação, né? E a questão D, onde se concentram as regiões petrolíferas no México e na Argentina. Na região litorânea. Na região litorânea. Isso do México, mas ali naquela região do Golfo, né? E na Argentina? No Sudeste. Na região Sudeste, olha aqui. Na Argentina, nessa região aqui, tá? Então, como que a gente poderia estar colocando? Olha lá, no México, ao longo da fronteira com o Golfo, e na Argentina, na região Sudeste de Comodoro e Rivadavia. Tudo bem? Aí, para a próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a atividade agropecuária e suas diferentes paisagens. Então, vocês vão ter 2 textos para vocês lerem. Eu vou pedir para vocês darem uma adiantada pelo fato do que, né? Vai falar nos 2 textos os tipos de produtos que são cultivados em cada um deles e os locais, né? Quando é bom que conforme vocês vão lendo, vocês já vão marcando, ou seja, grifando, né, o local e o tipo de produto. Olha aqui, ó. Né? Ah, vieram da Europa. Então, se está falando da Europa, a gente precisa tomar cuidado, né? Qual tipo que vem, mas aqui vamos falar no continente americano, onde que está sendo produzido e tudo mais. O texto 2 também fala um pouquinho dos produtos e tudo mais. Aí depois tem um mapinha, né? No mapa a seguir, distribua os produtos característicos de cada uma das Américas, destacadas nos textos, tanto da América Latina como da América Anglo-Saxônica. Então, América Anglo-Saxônica e da América Latina. Então, fazer a questão dos produtos e tudo mais. O que eu citei aqui da Europa, porque da Europa a gente não vai estar marcando. Por quê? Porque não é do continente americano, tá bom? Isso é atividade para a aula que vem. Então, quem puder estar adiantando é melhor, pelo menos para não ter problema. Certo? Alguma dúvida? Tá, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Nada? Vamos para a revisão, então? Tá, então vamos lá. Na questão da revisão dessa semana, então tá lá a aula 8, distribuição espacial da indústria, páginas de 47 a 50. Então, o setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. A indústria tradicional é o tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Por quê? Porque ela ainda está naquela questão tradicional, né? Ela não usa tecnologia. Sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, as regiões sul e oeste formam o Sunbelt, que é o cinturão do sol, né? Que se destaca pela presença de indústrias de alta tecnologia. O cinturão, vamos falar assim,
industrial, que seria a McFarland Belt, no Nordeste americano, apresentava na década de 1950 cerca de 69% da produção industrial dos Estados Unidos, baixando essa participação 3 décadas depois para 48%. Milhões de trabalhadores migraram para o sul e o oeste, que despontavam com áreas mais dinâmicas. O mesmo, né, cinturão, orgulho dos americanos, ganhava uma nova designação pejorativa, que é o Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem. Por quê? Aquele que trabalha com a indústria pesada, né? Que trabalha mais com minérios, né? Por isso que fala que seria quando surgiu a questão do ferro e do aço. Por isso que eles deram o nome de cinturão da ferrugem. O melhor que se relaciona ao texto é o espaço geoeconômico norte-americano. Está se reorganizando com o surgimento de novos polos industriais. Com uma produção diversificada, abrangendo indústrias têxteis, siderúrgica e de equipamentos ferroviários, a região da Manufacturing Belt, comparada a outras regiões industriais dos Estados Unidos, apresenta organização predominante fordista, né, o tipo de trabalho, né, diferenciando-se dos centros industriais do Sunbelt, pautados na acumulação flexível, ou seja, quanto mais produz, mais você ganha e tudo mais. Os polos mundiais de alta tecnologia, chamados tecnopolos, agrupam os centros de pesquisa de grandes empresas, localizam-se próximo a importantes universidades e contam com eficientes sistemas de transmissão de dados e informação, como é o caso do Vale do Silício, localizado na Califórnia. Tá bom? Deram print, olharam aí. Isa? Isa? Conseguiu? Sim. Tá. Eu não sei se você... Então, não sei se você quiser, eu mando pela Agenda Edu, se você quiser mandar também o print da revisão para ela no WhatsApp também, eu acho que não tem problema, tá? Mando para ela, pô, pode ficar tranquilo. Oi? Eu mando para ela, pode ficar tranquilo. Tá, e você fala para ela, se ela precisar, ela pode me pedir que eu mando, tá? Não tem problema, tá? Então tá. Eu que agradeço, meu anjo. Ô, Isa, se você puder esperar um pouquinho, que eu queria falar com você, mas é uma coisa que não tem relação com a sala, tá? Então deixa o pessoal sair aí, pelo menos a gente conversa, tá? Pode ser? Pessoal, beijos, até sexta-feira que vem, tá bom? Tchau, Dudu. Tchau, Érico. Tchau, Mari. Abraço, filho. Tchau, Dudu. Tchau, Eric. Oi, Isa. Isa, rapidinho que eu ia te perguntar. Sua mãe tem bastante contato com a mãe da Estela, né? Com a Val, né? Sim. E aí, você tem notícia deles? Como que estão? Eles estão muito... Não, sério. Eles não querem sair de casa, eles até pensaram em se mudar, mas a mãe da Estela não quis. Eles foram até ver uma casa na praia, mas ela não conseguiu. Ela disse que ela não consegue ficar aqui, mas também não consegue sair. É difícil, tá bem hein? mal. Eu imagino. Mas ela tá até melhor, mas ela não... A mãe dela não tá bem. Não, eu não sei, assim, é igual eu falei, tô sempre pedindo em oração, tudo, né? Mas não sei, eu acho que isso, assim, eu até pensei em tentar falar com eles, ir lá, fazer uma visita, alguma coisa, mas eu acho meio que complicado, porque, assim, o que acontece? Volta tudo à tona, né? Começa a ficar lembrando, né? Isso é muito complicado, né? Tá? Mas qualquer coisa, fala para sua mãe, se precisar de alguma coisa, que às vezes a gente vai lá fazer uma visita, conversar um pouco, às vezes, tá? Eu estou aí à disposição, tá bom? Tá bom, senhor. Obrigada. Então tá, de nada, meu anjo. Fique em paz, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado pela participação, tá bom?